São José Operário é padroeiro dos trabalhadores e dos desempregados. Anteriormente, o santo era lembrado somente em 19 de março, mas ganhou um outro dia em sua homenagem no ano de 1955, quando o Papa Pio XII o proclamou patrono dos trabalhadores. É por isso que hoje nós vamos meditar sobre esse assunto a partir do exemplo do Pai de Jesus. E para falar mais de São José, modelo de trabalhador para os nossos tempos, eu tenho a alegria de conversar com o Frei Darley Zanon. Ele está em Roma, é religioso paulino e conselheiro geral da congregação. Frei Darley, boa tarde, bem-vindo. Olá, boa tarde, Padre Wellington, e boa tarde a todos os espectadores da TV Pai Eterno. É uma alegria estar aqui e partilhar um pouco sobre esse santo tão particular e que eu tenho grande devoção, grande estima, São José, e temos muito a aprender. Esperamos que essa roda de conversa também traga boas reflexões e boas partilhas. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, Frei. E também estão conosco o Padre Geraldo Boniati, da Congregação de São José, também conhecida por Josefinos de Murialdo. Padre Geraldo, boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de conversarmos aqui no programa. Boa tarde a todos os telespectadores também. E eu vi que também o tema, ou então o áudio chega pela internet em muitos outros lugares. E gostaríamos realmente de que essa nossa partilha possa melhorar a devoção a São José nas nossas famílias, que é realmente muito importante. Tá certo. Eu começo com o Frei Darley. O senhor disse que tem uma devoção pessoal a São José já de algum tempo, né? Como chegou ao seu coração essa devoção a São José Operário e como o senhor pode partilhar essa bonita imagem que a igreja tem do pai adotivo de Jesus, que cuidou tão bem da Sagrada Família e do próprio menino Jesus no seu desenvolvimento, né? Exato. São José é um santo muito completo, né? Tem várias dimensões que podemos analisar, conversar e também aprender tanto de São José, do modelo de São José, nas suas várias dimensões. Então, a minha devoção pessoal nasceu, sobretudo, dentro da congregação dos paulinos, porque, obviamente, nós temos São Paulo como padroeiro principal, mas, no meu caso, os irmãos paulinos, porque nós somos padres e irmãos, os irmãos paulinos, o nosso beato, o Tiago Alberione, consagra, sobretudo, a São José. Então, nós temos São José como padroeiro dos irmãos paulinos. Então, já desde que eu entrei na congregação com 15 anos, muito jovens, e daí já nasceu essa devoção. E com o tempo foi só aprofundando, vendo as suas diversas dimensões. E, obviamente, a questão do por que atribuído São José aos irmãos paulinos e não apenas São Paulo, porque tem essa dimensão do trabalho, da dedicação, da simplicidade. Então, o Tiago Alberione, nosso fundador, queria que os irmãos também se espelhassem, né, nesse modelo de trabalhador de São José, que obviamente tem tanto a nos ensinar nesse sentido de dedicação, de empenho, de comprometimento com aquilo que fazia, né? E ele era um trabalhador artesanal, digamos, então se dedicava totalmente a uma arte, a algo muito específico. Então, não só o São José, obviamente, patrono da igreja, São José Pai, como também foi tão ressaltado, né, nesse último ano. Aquele que cuida de Jesus, que acompanha, que cresce, que educa, tem essa dimensão também na nossa vida, mas, sobretudo, o São José trabalhador, porque dentro da congregação, os discípulos eram aqueles que eram responsáveis pela parte técnica. Os paulinos evangelizam com a comunicação, assim como a TV Pai Eterno também. Temos uma missão parecida, e o nosso fundador dedicava aos sacerdotes a parte redacional, a parte teológica, digamos, e os irmãos tinham toda a parte técnica de produção, de difusão, de divulgação. Então, por isso, São José se tornou desde o início
o nosso modelo inspirador. E pessoalmente foi entrando nessa dinâmica e foi só crescendo. Aos poucos eu fui também procurando conhecer mais, estudar, aprofundar, ler muita coisa de São José, e quanto mais lia, mais me apaixonava, mais queria conhecer sobre São José. E depois, obviamente, se tivermos a oportunidade de falar também de algum livro que eu escrevi sobre São José nesse ano de São José, que foi uma das alegrias também que me deu de conhecer mais a fundo São José. Sim, sim. Padre Geraldo Boniati, o senhor também é religioso, e aqui nós somos 3 religiosos que identificam nos nossos fundadores o carinho, o amor, a devoção a São José. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco, primeiro para nós, quanto tempo o senhor já tem de congregação, de sacerdócio, e falar um pouco da congregação da qual o senhor faz parte, os Josefinos de Murialdo. Quanto tempo eu estou na congregação? São mais de 60 anos. Eu completei 70, aliás. Eu completei 51 anos de padre agora no dia 3 de abril passado, né? No ano passado não foi possível celebrar os 50 anos por causa da pandemia, né? Numa solenidade, que em nível pessoal, sim. Então, o Frei já falou de alguns aspectos interessantes, como cresce ou como a gente chegou a essa devoção. Claro, eu na família, lá no interior, aqui da nossa região, eu sou dessa região mesmo, aqui de Caxias do Sul, não é que São José estivesse muito presente, aqui é mais devoção a Nossa Senhora, os migrantes trouxeram Nossa Senhora da Europa, etc. Mas, entrando na congregação, eu acabei, naturalmente, aprendendo, a gente foi evangelizado e fomos gostando muito. Hoje, de fato, a devoção é muito forte a São José. Por quê? A nossa congregação, Josefinos de Murialdo, nasceu em Turim em 1873, 3 anos depois da proclamação de São José, padroeiro da Igreja Católica Cristã, né? Para não confundir com a Igreja Universal, né? Mas, então, nesse período, quando o fundador, o Murialdo, Leonardo Murialdo, quando ele fundou a congregação, por estar num colégio de pequenos artesãos, assim chamados, estávamos no início da era industrial, e ele organizou uma escola profissional para preparar essa garotada para o trabalho. Então, na hora da fundação da congregação, ele era muito devoto do Sagrado Coração de Jesus, do Coração Imaculado de Maria, mas a conversa entre os diversos que o aconselharam a fundar a congregação disseram a ele: olha, você tem aqui pequenos artesãos, o melhor educador, o melhor orientador dessa garotada é São José. Daí brotou o nome de Congregação de São José, Josefinos de Murialdo, que somos nós hoje, presentes em apenas 16 partes do mundo, por aí, nações do mundo, mas com muita vontade de levar em frente essa dimensão e essa devoção a São José como padroeiro das famílias, como padroeiro desses nossos garotos. Nós a devoção desenvolvemos muito também nos colégios, não só nos centros profissionais, que temos muitos na congregação. É interessante porque o Papa Francisco, no último ano que ele proclamou devocional, ele colocou São José como esse personagem a ser contemplado por toda a igreja, né? Chamando a nossa atenção para o ano devocional a São José. E Frei Darley, o senhor teve a oportunidade de compor uma obra, de trazer uma obra para que os fiéis também pudessem vivenciar essa experiência. Já também parte da espiritualidade, da atuação dos paulinos, né? Partilhe um pouco para a gente como é que foi colocar essa experiência à disposição dos fiéis, como foi compor esta obra, escrever esse livro. Fala um pouco para a gente. Uhum. É uma história curiosa, porque coincidências, digamos, que são sempre bem-vindas, e o Espírito Santo sopra nesses momentos. Porque, então, como tinha essa devoção já há muito tempo e costumava pesquisar e fazer, obviamente, muitas anotações daquilo que descobria,
sempre tive o desejo de escrever uma obra sobre São José, que é a nossa missão, então, esse mundo, no mundo da comunicação com a editoria. E quando eu comecei a escrever essa obra, logo depois o Papa institui o Ano de São José. Então eu vi isso como um sinal de que estava no caminho certo e que o Espírito Santo inspirava para concluir o mais rápido possível essa obra, e que é uma visão diferente de São José. Então eu tentei fazer uma apresentação de São José em estilo romanceado, que por sinal também o Papa na Patris Cordis cita um romance, né, que chama Na Sombra do Pai, A Sombra do Pai, que é um autor polonês. O Papa cita na própria Patris Cordis, e foi isso mais um sinal de que talvez estava no caminho certo de tentar representar São José, a vida de São José e todas as suas virtudes, através de uma obra não de hagiografia, de devoção, de oração, mas um romance, uma obra de ficção, mas baseado sempre em fatos, obviamente, na Bíblia, nos evangelhos apócrifos, na tradição da igreja, nos vários teólogos, nos padres da igreja, os vários teólogos e papas que estudaram São José e que difundiram essa devoção. Então, a minha perspectiva foi como um romance, como é que seria a vida de José, desde o seu nascimento até a sua morte, mas o próprio José contando a sua vida. Então, é uma espécie de autobiografia, é um romance em primeira pessoa, onde José como abre o seu coração, abre a sua mente e nos relata aquilo, obviamente, um exercício de fantasia, aquilo que ele teria sentido, que ele teria vivido, os encontros que fez. Então, momentos significativos da vida de São José, ele, em primeira pessoa, descreve, narra para nós todos esses momentos. E foi uma experiência muito interessante escrever esse livro, porque eu fui entrando no mundo bíblico, no mundo de São José, e descobrindo novas faces que não podia imaginar. Então, eu sempre, Perfeito. quando eu costumo falar dessa obra, atribuo a uma inspiração do Espírito Santo, porque é como se eu estivesse vendo com os olhos de José, sentindo com o coração de José, dando os passos nos vários percursos que ele fez. O José estava sempre a caminho, sempre à escuta de Deus. Por exemplo, quando ele encontra Maria, quando ele vai para Belém, quando vai para o Egito, etc. Então, senti mesmo essa experiência de acompanhar José nos vários momentos da sua vida. E esse romance, então, foi lançado exatamente no ano de São José, como foi essa alegria, consegui concluir e foi publicado durante o ano de São José, já saiu no Brasil, em Portugal, agora na Espanha também, e foi uma grande alegria, uma grande coincidência do Papa instituir esse ano de São José exatamente quando estava nesse processo, né? Então foi um bom Perfeito. Sinal, digamos, do Espírito Santo soprando. Agora, Padre Geraldo, quando a gente olha para São José, dentro da perspectiva bíblica, o Frei Darley fez uma experiência de compor aí uma história que também pudesse semear algum tipo digamos assim, de desejo, de anseio para com os devotos, de imaginar, um exercício de imaginação, de uma oração mental, de como se deu o dia a dia de São José. Até porque a gente sabe pouco do seu dia a dia, mas a gente sabe que era um homem muito completo, de muitos aspectos. Eu gostaria que o senhor pudesse partilhar aquilo que mais lhe chama atenção em São José e como o senhor, como sacerdote, membro de uma congregação que o invoca como seu patrono, que leva o nome de José, como o senhor contempla esses exemplos de José na sua vida, a partir da perspectiva também da revelação bíblica? Bom, eu não sou escritor como o Frei, né? Que é um show de coisa para quem escreve. Mas, digamos assim, parabenizo pelo livro que eu vi que de fato está na praça, mas ainda não comprei. Vou comprar também esse livro. Então, o que eu posso dizer? Nós no ano de São José, que vivemos intensamente também na nossa congregação, a pedido de toda a congregação, a nossa congregação não é muito grande, nós somos ao redor de 480 confrades. Então, foi feito um pedido todo especial pelo nosso superior geral de vivermos concretamente todas as nossas atividades de escola, colégio, obras sociais, esses centros profissionais. E foi feito um trabalho muito bonito.
Os aspectos que a gente destaca muito é justamente menos que aquilo que na minha realidade aqui levamos em frente como consideração. Primeiro de tudo é justamente esse homem justo, a palavra justo junto aos judeus era um significado do particular, porque ele está dito isso no Evangelho, né? Portanto, ele já foi santificado com esta palavra pelo Evangelho, não só pela igreja, digamos. E então, essa palavra justo significava um destaque especial dentro da sociedade, portanto, ele era considerado, embora fariseu como tantos outros fariseus, mas com uma distinção especial, uma ética toda particular. Essa nós destacamos muito. Segundo, o aspecto justamente de colocar-se à disposição da vontade de Deus, o que não deve ter sido muito fácil, porque as aparições para Nossa Senhora foram visíveis e para ele foram sonhos, né? E ver no sonho a vontade de Deus é uma arte toda especial, reservada a poucos, né? E no caso ele foi esta pessoa que foi capaz. A mim impressiona muito, e é aquilo que também divulgo muito, é de como ele conseguiu, como fariseu, como judeu, com uma cultura toda especial, ser capaz de mudar essa cultura para dizer, vou fazer diferente do que é normal, do que é cultural, do que é social aqui ao meu redor. Caso específico de assumir Maria como mãe, vamos dizer assim, usando a expressão mãe solteira, né? E ele quebra todo um ritmo cultural judaico que não devia se misturar com essas coisas, mas ele diz, aqui tem duas vidas, a vida de Maria, que eu amo, e a vida de um filho que precisa amar. E aí ele acabou colocando toda a agenda dele, todo o projeto dele, mudou todo o projeto para estar a serviço de Deus. Que, aliás, é um apelo que Deus faz para nós religiosos, né? Quando nós assumimos na profissão religiosa, etc., muda o teu projeto pessoal e coloca-te nas mãos de Deus, né? Porque eu tenho bem claro na minha vida pessoal que não é eu faço trabalho para Deus, é o que Deus quer fazer com a minha vida para o bem das outras pessoas. Depois, claro, a gente destaca muito esse São José trabalhador, como o Frei também falou, né? De fato, ele sendo carpinteiro, ensinou a profissão, era típico do judeu, o pai ensinar a profissão, e o filho de Deus acabou aprendendo uma profissão de homens, né? E por isso que o trabalho tem uma dignidade toda especial. Na doutrina social da igreja, a gente sabe o quanto a igreja também se preocupou com as encíclicas sociais, né? Eu gosto muito de trabalhar com esse setor das encíclicas sociais, onde a igreja esteve sempre próxima de destacar a dignidade do trabalho. E José, neste ponto, claro, não foi só um trabalho manual, que também eu gostaria de destacar. O trabalho dele foi também a educar Jesus, então ele é o grande cuidador de Jesus, cuidar de Maria, protegê-la, essa levada para o Egito que tiveram que fazer, proteger a vida, né? Sei lá, os outros momentos que ele teve que orientar Jesus na caminhada, como fazia parte de um pai judeu, os sofrimentos que ele teve quando Jesus se perdeu no templo, uma série de coisas. Então, acho que esses são os aspectos bonitos do José que o torna tão próximo de nós, tão presente no nosso dia a dia, mas que é capaz de ver a vontade de Deus no cotidiano, naquilo que está acontecendo de cada dia. E basta obedecer, ainda que a gente não entenda bem o que está pela frente, mas se Deus está ali presente, o que vem para frente vem conforme a vontade de Deus. Esse é o aspecto que eu destacaria muito em São José. Perfeito. Nós temos um intervalo para fazer agora. Eu quero deixar uma pergunta para o Frei Darley, porque ontem foi o Dia do Trabalhador. E é muito importante, muitas pessoas se relacionam o Dia do Trabalhador com a invocação de São José Operário. Frei Darley, eu quero que na volta do intervalo a gente pudesse falar sobre o que os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país podem
aprender de São José. Nesse exercício que o senhor fez aí de escrever um pouco, romancear a vida desse grande homem de Deus, a gente também vai aprender na nossa vida. Na volta do intervalo, o Frei Darley responde para a gente. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta com o nosso Almanaque Católico, agora 4h03. Eu quero aproveitar o momento da nossa roda de conversa. Nós estamos falando sobre São José, modelo para os trabalhadores e trabalhadoras de nosso tempo. E já chegando aqui os recadinhos do nosso call center. Jovina Sampaio Eufrásio, de Fortaleza, no Ceará. Ela manda um abraço para o padre e também está ligadinha conosco. Então, um abraço, viu, Jovina? Obrigado pela sua audiência. Zulmira Paulina Erlanker, de São Paulo, capital. Ela pede orações pela sua saúde, pela recuperação de sua visão. Ela quase não está enxergando. Ô, Zulmira, vamos rezar, pedir sim a graça de Deus para você, para o tratamento que você está fazendo. A Lúcia de Fátima Oliveira da Silva, de Maracanaú, no Ceará, ela pede oração para ela e toda a sua família. Ela gosta muito do padre, não perde nem um dia aqui do nosso almanaque. Manda um abraço para ele, né, para mim e também para a sua família. Olha, um abraço, Lúcia de Fátima, para você e para os seus familiares. A Geni Ferreira dos Santos, de Belo Horizonte, Minas Gerais, mandando um abraço para o Padre Wellington e também pedindo orações por ela e por toda a sua família. Bom, nós estamos na nossa roda de conversa falando com o Frei Darley Zanon, que é religioso paulino, conselheiro-geral da congregação, e o Padre Geraldo Boniati, da congregação de São José, também conhecidos como Josefinos de Murialdo. Frei Darley, nós falávamos das lições que São José, digamos assim, pode deixar aos trabalhadores e trabalhadoras do nosso tempo, dos dias de hoje. Eu queria que o senhor pudesse nos ajudar nesse esforço aí de contemplarmos esse exemplo e talvez realçarmos ainda mais esta invocação de São José Operário, cuja a festa, a igreja, lembra no dia 1º de maio. Interessante que você já recordou no início, que é uma festa recente, né, de 1955, tem pouco tempo, instituída pelo Papa Pio XII, mas São José como patrono dos trabalhadores já visto muito antes. E se formos fazer um olhar na arte cristã, por exemplo, a arte sacra, temos já do século XIV e XV representações de São José que trabalha, o menino Jesus que acompanha José, etc. Então, já é longa a tradição de dedicar a São José como patrono dos trabalhadores, e como o próprio também Padre Gerardo dizia, que o fundador dos Murialdos escolheu exatamente por isso, não é? Apesar de ser uma festa recente, já tem uma longa tradição de ver José como modelo dos trabalhadores. E eu gostaria de fazer talvez uma pequena premissa, porque quando eu escrevi o livro, existiam muitas contradições sobre São José, e por isso eu optei por fazer uma obra de ficção, um romance, que daria mais liberdade. E é interessante que em diversos momentos do livro, José aparece trabalhando e aparece ensinando Jesus a trabalhar, e eu coloquei também nesse romance como o próprio José aprendeu dos seus pais e dos seus avós essa arte da carpintaria que depois ele transmite como exemplo, porque as crianças obviamente aprendem os bons exemplos, aprendem o valor do trabalho, a dignidade do trabalho, quando vem também os pais realizados nessa missão. Mas uma das contradições que eu encontrei, e que depois, aprofundando também os textos bíblicos, é essa questão. São José, que tipo de trabalhador era São José? Normalmente dizemos que é um carpinteiro, mas na Bíblia é um termo aberto, porque usa o termo tecton,
que depois foi traduzido na Bíblia Septuaginta por Fabres, mas é um termo muito amplo, que podia ser carpinteiro, podia ser marceneiro, hoje podíamos dizer que é uma espécie de pedreiro ou um artesão, é alguém que trabalhava com a madeira, com a pedra, estilo manual. E naquela época, alguém que era um tecton era como um empreendedor. Hoje diríamos que é uma espécie de empresário. São José era aquele que tinha uma oficina própria, que tinha uma técnica, que tinha uma profissão. Obviamente, ele não estudou academicamente como temos hoje, mas aprendeu uma profissão, aprendeu uma técnica. E aqui já pode ser o primeiro exemplo, né? Para os trabalhadores. Se esforçar ao máximo para aprender tudo naquilo da nossa profissão. Então, esse já é o primeiro exemplo. Procurar dos exemplos, procurar das pessoas que são ao nosso redor, das pessoas que fazem o mesmo trabalho, ou, se temos como uma tradição familiar, aprender todas as técnicas possíveis para fazer o melhor aquele nosso trabalho. E uma outra curiosidade também ligada a essa questão de ser um artesão, um tecton, que não é somente carpinteiro, né? Então, é muito amplo e discutível esse conceito, é que no Papa Pio XII, quando instituiu a festa, em 1955, um pouco para catolicizar um pouco essa festa do 1º de maio, que já existia há muito tempo, também fala de São José artesão. Então, isso é uma curiosidade que gostaria só para ressaltar, porque a partir dessa questão, o artesão tem diversas dimensões, não é? Perfeito. E o Papa Francisco tem insistido muito nessa dimensão também, quando ele fala de ser artesão da paz, ser artesão da comunhão, ser artesão do diálogo. Por quê? O artesão é aquele que faz aos poucos e poucos, se dedica totalmente para chegar a um trabalho, a uma obra de arte, a algo único, a algo especial. Então, a primeira, digamos, que os trabalhadores hoje podem aprender é essa dedicação total a um ofício, a uma profissão, a algo específico. E certamente aquilo que Jesus, também o menino, aprendeu de José e que os trabalhadores hoje poderiam aprender, é essa alegria naquilo que fazemos. Quer dizer, o trabalho, a nossa profissão, aquilo que nós dedicamos nosso tempo, deve trazer realização, deve trazer felicidade. Hoje, talvez, nosso tempo, vemos o trabalho muito como uma obrigação, como um dever, como algo cansativo, como uma simples obrigação para poder ter um sustento, mas é muito mais, né? O trabalho é aquilo que nos dá dignidade, é aquilo que nos dá valor, aquilo que nos constitui como seres humanos, que nos dá uma identidade. E isso José é muito claro no exemplo de São José. E isso Jesus aprendeu, tanto que Jesus depois é identificado também como o carpinteiro, como o filho do carpinteiro, mas ele próprio, no Evangelho de Marcos, é chamado de o carpinteiro, né? Não é esse Jesus, o carpinteiro. Então, essa dimensão da realização, sentir-se realizado, sentir-se feliz com aquilo que fazemos, naquilo que dedicamos nosso tempo, o nosso empenho, não só... obviamente, todos os tipos de trabalho, né? O Padre Geraldo dizia muito bem, obviamente tem o trabalho manual, tem o trabalho intelectual, tem o trabalho de cuidado com os filhos, tudo isso é trabalho, então, mas tudo isso não pode ser visto como um dever, como uma obrigação, mas como uma realização, algo que nos traz felicidade. Essa é uma dimensão muito clara em São José. Perfeito. E depois o trabalhar também, né, obviamente com honestidade, com dedicação, toda essa dimensão que é muito clara também na Patris Corde. Patris Corde, quando o Papa Francisco, entre as 7 características de São José, da paternidade de São José, ele ressalta a 6ª característica, é essa dimensão do trabalhador. Exatamente por quê? Porque o trabalho é aquilo que dá dignidade à pessoa, mas também aquilo que constitui a família, que dá unidade na família, que dá uma estabilidade para a família e para cada um dos seres humanos. Então, obviamente, seriam tantas as dimensões aqui para aprofundar nessa dimensão. Certo. Padre Geraldo, quando nós observamos o retrato do trabalhador, principalmente aqui no nosso país, né? A gente fica curioso porque
as pessoas elas estão migrando do trabalho formal, que tem uma série de garantias, de direitos e também de deveres, obviamente, para um trabalho mais informal, principalmente agora, após esse período crítico da pandemia. Como é que o senhor observa, como é que o senhor analisa, à luz de São José, essa situação que também grita por justiça social e que também grita para que nós possamos, como igreja, pedir trabalho digno, com garantia de direitos para todas as pessoas que dele também precisam se manter, não é mesmo? Acho que não estou ouvindo, padre. Sim, agora sim. Vejo com muita preocupação. Realmente é um momento. Eu trabalho também com sociologia, então uma das preocupações também dos colegas do trabalho é o que temos que inventar, que novos trabalhos teremos que inventar para o futuro, né? Porque os que estão por aí realmente já estão sendo absorvidos, às vezes, por grandes aglomerados e, de fato, então, não garante também trabalho para todas as pessoas. É um dos desafios grandes, justamente, esse momento em que a gente vê esse desemprego de massa sofrido, aí entra a situação da harmonia da família que a gente gostaria de ter e não acontece, também por falta dessas coisas, o estudo que não acontece porque faltam recursos, uma série de coisas. Então a gente vê com muita preocupação, acho que mais do que nunca temos que nos direcionar a São José para que de fato, como ele já resolveu tantos momentos difíceis na igreja, os diferentes papas na história, nas encíclicas sociais, sempre o colocaram como alguém que ajuda a resolver problemáticas. O Papa Francisco tem aquele São José, a imagem do São José dormindo, mas coloca os bilhetinhos próximo dele, diz que resolve. Então, mais do que nunca, temos que nos dedicar digamos assim, a essa devoção a São José. Mas eu destacaria, talvez, que a nossa evangelização, precisamos, de fato, mostrar mais esse aspecto de ser, vou usar essa expressão, não é tão teológica, co-criadores com Deus. A possibilidade que Deus nos dá, os dons que Ele nos dá, a imensidade de dons que Ele coloca dentro de cada pessoa, para trabalhar, para tornar o mundo mais bonito, para de fato destacar a presença de Deus nas realidades cotidianas que a gente encontra. Então, acho que também nós, como evangelizadores, temos que ter em mente mais isto, mostrar não o peso, que de fato agora com a situação, desemprego, salário baixo, uma série de outras coisas, dá a impressão, e de fato também que seja quase um castigo, né? E o fato de a gente ter a possibilidade de trabalhar é um dom de Deus, e esse dom de Deus tem que ser colocado a serviço do bem comum. No fundo, quando se fala de carismas, também é isto, né? Cada um tem esses dons que devem ser colocados a serviço. Então, se a gente apresenta também como igreja o trabalho como criação de Deus, tornar a criação mais bonita, Deus a começou, mas Ele disse, você vai me ajudar a transformar esse mundo, tanto que está já no Gênesis, né? Subjugar essa terra, que não significa pisar em cima, mas transformar e torná-la bonita para viver. Eu vejo nisto o aspecto esperançoso que nós podemos ter. Claro, com muita criatividade. Teremos que inventar coisas novas para ser também uma esperança, e sobretudo para essa juventude que está por aí buscando um trabalho que de fato não é fácil na nossa realidade social, política, econômica, não só do Brasil, mas é mundial, está acontecendo agora. Perfeito. Minha gente, eu quero agradecer aqui ao Frei Darley, ao Padre Geraldo, a oportunidade da nossa conversa. Acredito que nós, enquanto homens, mulheres consagrados e consagradas, devemos olhar para São José e o reflexo dele nas nossas famílias, né? Em cada trabalhador, em cada trabalhadora,
pela defesa dos direitos e para que nós não tenhamos nenhum direito a menos, principalmente no momento atual em que muitas profissões, muitas pessoas que veem os direitos sociais que foram adquiridos ao longo de toda uma vida sendo ameaçados por conta de mudanças, principalmente na área da política previdenciária, da área daquilo que é de direito já conquistado dessa população. Que São José Operário possa, de fato, interceder pela bênção na vida de todos aqueles trabalhadores e desempregados do nosso país e do mundo inteiro. Muito obrigado, Frei Darley, um abraço. Obrigado. Um grande abraço a todos os ouvintes. E, de fato, São José é muito atual, né? Um santo muito atual, porque toda essa precariedade do emprego, temos aí um santo muito atual a quem recorrer. E quando falamos de São José justo, é também aquele que ajuda a combater todas as injustiças, não é? Então, isso é uma dimensão interessante para recordar. Obrigado pelo convite e pela participação. Padre Geraldo, forte abraço, muito obrigado e desde já parabéns, apesar de ter passado a data, mas parabéns pelo seu testemunho de seus 51 anos aí de sacerdócio. Obrigado, tá bom. Felicidades para que São José nos abençoe. Amém a todos nós.